Você já tomou a decisão de começar uma terapia, mas agora se vê perdido sem saber como encontrar a psicóloga certa para você? Nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns elementos para te ajudar a tomar essa decisão de forma assertiva. Muitas vezes, começar uma terapia não é uma tarefa tão simples assim. Gera angústia se vulnerabilizar na frente de uma pessoa que você nunca viu antes. Isso pode despertar questionamentos, inseguranças, angústias, e tudo bem. A ideia aqui é trazer alguns elementos que podem te ajudar a diminuir essa sensação, esse desconforto. A primeira dica é procurar por indicações. Converse com amigos, familiares, colegas de trabalho que estejam fazendo terapia e que estão satisfeitos com o resultado do processo terapêutico. Fica muito mais fácil a gente acertar na nossa escolha quando já teve alguém que usufruiu desse serviço. Uma outra estratégia é buscar nas redes sociais. Hoje em dia, existem muitas psicólogas nas redes sociais demonstrando ali o seu trabalho, falando sobre sua abordagem, sua estratégia terapêutica, e aí você pode consultar esses perfis e ver com aquela psicóloga que você se identifica mais, a abordagem que faz mais sentido para você. Com certeza, isso também vai te deixar muito mais seguro na hora de começar essa terapia. Um outro aspecto importante na hora de considerar buscar uma terapia para você é saber o quanto você tem de investimento para esse processo. Porque existem profissionais de diferentes valores aí no mercado, mas lembrando que terapia é um processo de longo prazo. Então você precisa encontrar aquele profissional que você sabe que você terá condições de arcar com isso ao longo do tempo. Tem profissionais que cobram um valor mais abaixo do que outros, tem profissionais que cobram um valor mais alto, mas se você puder pagar, tá tudo bem, faça um bom proveito. Tem profissionais, inclusive, que cobram um valor um pouco mais alto, mas que oferecem vagas para atendimentos sociais. E talvez você possa se beneficiar se esse for o seu caso. Mas o mais importante é que você garanta ter o investimento necessário para não interromper o processo no meio. Esse aqui é um aspecto que para muitas pessoas não faz a menor diferença, enquanto para outras é um aspecto decisivo para a criação da aliança terapêutica, que é o gênero do terapeuta. Algumas pessoas vão se sentir muito mais confortáveis se for uma psicóloga, enquanto outras pessoas vão ficar muito mais à vontade se for um psicólogo. Tem uma boa parte das pessoas que isso não vai fazer diferença. Por exemplo, alguns homens podem se sentir muito mais à vontade se for um terapeuta homem, porque tem determinados assuntos que ele não vai ficar confortável de falar para uma mulher. Embora isso, gente, seja do paciente. Nós, psicólogas, temos total condição de falar sobre todos os assuntos. E assim também tem algumas mulheres que vão se sentir muito mais seguras e compreendidas se for uma psicóloga ao invés de um psicólogo. Então, pense sobre isso se esse é um aspecto importante para você. Esse aqui é um aspecto muito importante e muito negligenciado pelas pessoas, e ele é muito importante porque ele pode definir muito do resultado do processo de terapia, que é a expertise do teu terapeuta para lidar com a sua demanda. A psicologia é um campo muito amplo, nós temos muitas demandas, muitas coisas podem ser trabalhadas dentro da terapia. E justamente por isso é impossível que todo profissional tenha um conhecimento aprofundado sobre todas as demandas. Então é muito importante que você, ao encontrar um terapeuta, questione se ele tem a expertise para lidar com a sua demanda. Eu, por exemplo, não atendo casos de psicose. Eu não tenho um conhecimento aprofundado tanto da teoria, quanto das intervenções, quanto dos próprios transtornos. Então, eu chego para as pessoas que me procuram e eu encaminho para um outro colega que possa atender essa demanda. Então, vale a pena conferir com o terapeuta se vocês estão alinhados na expertise e na demanda. O tempo que você vai dedicar à terapia também é um aspecto muito importante. Existem terapeutas que realizam sessões de meia hora, outros de mais de uma hora, a maioria em 50 minutos.
Tem aqueles profissionais que exigem, dentro da sua prática, que sejam realizados mais de um atendimento por semana. Outros, um atendimento é suficiente. Tem profissionais que aceitam atendimentos quinzenais ou mensais. Isso também depende do tempo de terapia que a pessoa está realizando. Porém, esse é um fator muito importante. Você tem que avaliar qual é o tempo que você tem para dedicar ao processo de terapia e ver se isso está alinhado com a proposta do terapeuta. Porque muitas pessoas querem começar a terapia, mas não se organizam para estar presentes na sessão de terapia. E por fim, mas não menos importante, você deve pensar na modalidade que faz mais sentido para você e que atende melhor às suas necessidades. Por exemplo, uma das modalidades é o atendimento individual ou em grupo. Algumas pessoas vão se beneficiar mais de atendimento individual a depender da sua demanda e da sua preferência. Nem todo mundo se sente confortável de compartilhar as suas demandas com outras pessoas que não o terapeuta. Já outras pessoas vão se beneficiar mais de atendimentos em grupo, justamente por compartilhar dores com outras pessoas e também porque pode ser uma forma de ter um acesso à terapia, porque uma boa parte das vezes o valor de uma terapia em grupo acaba sendo mais acessível. Uma outra modalidade é a presencial ou a online. Muitas pessoas, com a pandemia, se abriram para o atendimento online e não quiseram depois voltar para o atendimento presencial. Tem pessoas que vão se sentir muito mais à vontade no atendimento online porque não precisam se deslocar, porque é mais prático. Outras já não vão ficar confortáveis porque talvez não tenham muita privacidade em casa. Ou então prefiram ali o tete a tete. Para além disso, nós temos terapia infantil, terapia de casal, terapia familiar. Tem as diferentes abordagens, são muitas abordagens. Tem a psicanálise, a gestalt, a abordagem centrada na pessoa, a terapia cognitivo-comportamental, só a terapia comportamental. Enfim, temos muitas abordagens terapêuticas e com certeza alguma delas vai fazer bastante sentido para você. Eu trouxe aqui alguns elementos que eu acredito que são importantes e que podem te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Tomada essa decisão, pensando em tudo isso que eu trouxe aqui, eu espero que você se beneficie muito de uma boa terapia, que terapia muda vidas. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se sim, curte aqui para que eu saiba que ele tenha sido útil e compartilhe com aquela pessoa que você acredita que esteja precisando de orientações na hora de procurar uma psicóloga para começar uma terapia. Nos vemos numa próxima.